aula de número 7, Jesus cura a mão de um homem. E na lição de hoje a gente vai aprender como o amor de Jesus não despreza ninguém. Ele nos ama independente da nossa raça, da nossa classe, ou da nossa nação ou tribo. Jesus, ele não faz diferença entre nós. Ele nos ama assim como nós somos. E na lição de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas antes da gente começar a falar sobre essa história maravilhosa, a gente vai fazer a nossa oração, tá bom? Eu já até tirei a música pra gente se concentrar, então vamos lá. Todo mundo de olhinho fechado e pensamento em Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais esse dia, por mais essa lição. Que o Senhor possa vir a guardar cada criança, cada lar, Senhor. Cada vez que esse vídeo for aberto, que essa oração possa alcançar o coração dessa pessoa, Senhor. Que o Senhor possa ser com cada um deles, que eles possam ter o teu amor no coração deles, o teu temor, ó Pai, que eles possam ser teus filhos separados e que ninguém venha tocar neles. Senhor, os guarda de todo mal. Eu sei que vivemos tempos difíceis, mas Tu ainda és grande, ó Pai. Tu és um Deus misericordioso, bondoso. Continue cuidando deles assim como o Senhor já tem feito. Eu te agradeço por tudo quanto tens feito, por tudo por quanto vais fazer. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém! Agora que a gente já fez a nossa oração para iniciar a nossa aula, eu tenho certeza que vocês estão muito desanimados aí em casa, porque eu mandei a atividade da última aula e vocês não fizeram, então vocês estão muito desanimados. E para animar, a gente vai se aquecer novamente com o aquecimento que vocês já conhecem, que a gente fez na última aula. E eu espero que todo mundo se levante para fazer junto comigo. Papai e mamãe, esse é o seu momento de filmar seu filho, ok? Vamos lá, mas para mim poder me alongar, primeiro eu preciso ficar em pé, né? Então vamos lá. Vou fazer a minha mágica. 1, 2, 3. Bom, agora que eu já fiz a minha mágica, já tô aqui na frente, vamos começar com o alongamento. Quero ver se vocês se lembram. O amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele me cerca lá em cima. Ele me cerca lá embaixo. E o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele me cerca pela direita, Ele me cerca pela esquerda. E o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele me cerca lá na frente, Ele me cerca lá atrás. E o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, mas ainda assim cabe aqui dentro de mim. Que a gente já se exercitou, tá todo mundo pronto para ouvir a historinha de hoje. A gente vai começar com o nosso Memória em Ação, que hoje se encontra em Romanos, no capítulo 2, o versículo 11. Pois Ele trata a todos com igualdade. Romanos, capítulo 2, versículo 11. Lá em Romanos, no capítulo 2, no versículo 11, está escrito assim, ó. Pois Ele trata a todos com igualdade. Você sabe o que significa isso? Que Jesus, Ele não faz distinção entre as pessoas. Ele não tem um filho preferido. Jesus ama todos nós. E todos nós somos diferentes uns dos outros. E não tem nada de errado nisso. A gente tem que amar o nosso coleguinha, mesmo ele sendo diferente da gente. Imagina se todo mundo fosse igual. Isso é tão chato. Por isso que cada um de nós tem uma coisa específica e particular, só nossa. E a gente tem que ser amado com essa coisa particular. E devemos amar os nossos coleguinhas também. A gente não deve ficar apontando as diferenças uns dos outros. A gente deve se amar, porque foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Então, eu espero que vocês, meus alunos queridos, não fiquem fazendo distinção entre pessoas. Amem a todos, como Jesus mandou, tá bom?
Bom, crianças, como vocês já sabem, a nossa lição desse trimestre vai falar sobre os milagres de Jesus e a gente já aprendeu sobre um montão deles. Eu queria saber se vocês se recordam de algum que a gente já estudou. Então deixa aqui embaixo para te saber qual foi o preferido de vocês, tá bom? Até agora, né? Porque pode ser que o milagre de vocês preferido seja da aula de hoje. Mas vamos lá. A nossa história hoje começa lá na sinagoga. Mas o que é sinagoga mesmo? Sabe o que é sinagoga? Era o lugar onde os judeus se reuniam para fazer seus sacrifícios, para adorar a Deus, para ler a lei, aprender sobre a lei. Era lá que eles iam adorar e louvar ao Senhor. E nessa sinagoga tinham uns homens muito malvados. Os fariseus, eles perseguiam Jesus. E Jesus também estava na sinagoga naquele sábado. E os fariseus estavam assim, de olho para ver se Jesus ia fazer alguma coisa errada, porque eles queriam colocar as pessoas contra Jesus, queriam achar uma coisa errada que Jesus estava fazendo para as pessoas não gostarem dele. Só que o plano deles não estava dando certo, porque cada vez mais e mais pessoas seguiam a Jesus para ver os milagres que ele estava realizando. Por onde Jesus passava, as pessoas ficavam maravilhadas e isso deixava os fariseus com muita raiva. Então, eles estavam reunidos lá na sinagoga, como vocês podem ver aqui. Na sinagoga também tinha um homem que ele tinha a mão doente. Sabe como que era a mão dele? Ela era ressequida e mirrada. Era mais ou menos assim. E ele não tinha força nas mãos. Ele não conseguia se... Bom, como vocês puderam ver, nosso cenário despencou, mas enfim. Aquele homem, ele não tinha força na mão dele. Tudo que ele tentava segurar caía, porque a mão dele não tinha força. E ele estava ficando cada vez mais doente. Aquele homem precisava de um milagre. Olha aqui como a mãozinha dele era. Além disso, as pessoas o tratavam diferente, como se ele fosse inferior, só porque ele era diferente delas. Vocês acreditam nisso? Mas acontece que Jesus não ia ser como aquelas pessoas. Jesus era diferente e ele ia fazer diferente. Então Jesus chamou aquele homem para o centro daquele lugar. Eu imagino todas as pessoas olhando o que Jesus está fazendo. Por que ele está colocando esse homem no meio? Olha aqui, Jesus chamou aquele homem para ficar no meio deles. As pessoas começaram a ficar sem entender. Mas o que Jesus está fazendo? Por que ele chama esse homem para o meio? Eu não sei. As pessoas começaram a ficar curiosas e os fariseus, só caçando uma coisa errada que Jesus faria para poder acabar com ele. Mas aí, sabe o que Jesus fez? Jesus olhou para aquele homem e falou assim: estende a tua mão. E aquele homem, eu imagino que aquele homem deve ter pensado: como é que eu vou estender minha mão? Se eu não consigo nem pegar as coisas, como é que eu vou estender? Então, quando aquele homem estendeu a mão dele, milagrosamente, a mão dele foi curada. Ele voltou ao normal. Ele ficou tão feliz quando aquilo aconteceu. Olha aqui a mãozinha dele voltando ao normal. Com toda certeza, o coração daquele homem se encheu de alegria. Eu imagino a felicidade dele. A mão dele voltou ao normal, ela foi curada. Mas então, tinha umas pessoas que não ficaram muito contentes, não. Vocês já sabem de que eu estou falando, né? Dos fariseus. Eles ficaram bravos, colocaram uma carranca na cara. Não gostei não. Não gostei não. Eles eram resmungões. Mas acontece que Jesus já tinha feito um milagre e eles continuaram perseguindo Jesus. Eles queriam arrumar uma forma de incriminar Jesus. Mas Jesus era perfeito. Eles não encontravam uma coisinha errada. Mas acontece que não importava o que aqueles homens faziam. Cada vez mais e mais pessoas saíam de suas cidades e seus lugares para conhecer Jesus.
ou para simplesmente tocar naquele que fazia maravilhas. As pessoas estavam simplesmente encantadas por Jesus. Elas queriam vê-lo, elas queriam conhecê-lo, elas queriam tocá-lo e ser curadas por ele. E esse milagre está registrado na Bíblia. E não importa onde quer que esse homem esteja, a história dele vai ser contada para muitas e muitas pessoas, inclusive por você. Você pode contar para o seu papai, para sua mamãe, para sua vovó, para o seu vovô, para sua titia, seu tio, seu priminho, para sua priminha, para o seu irmãozinho, para sua irmãzinha, para todo mundo. Você pode contar essa história para sua professora, para o seu coleguinha, para o seu vizinho, para todo mundo que você conhece. Você pode contar que Jesus fez um grande milagre. Ele salvou a vida desse homem. Ele transformou a história dele. E agora, por causa do milagre de Jesus, essa história está registrada na Bíblia. E todas as vezes que vocês quiserem saber sobre Jesus, a gente pode ler. A gente pode contar para as pessoas que na Bíblia tem vários milagres de Jesus. A gente pode contar tantas coisas legais para os nossos amigos, para a nossa família. E a gente está perdendo tempo. Por que a gente não está contando os milagres de Jesus por aí? Bom, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz porque eu estou contando o milagre de Jesus para vocês hoje. Bom, a aula de hoje foi muito especial. A gente aprendeu sobre mais um milagre de Jesus, sobre mais uma pessoa que teve a sua vida mudada por Jesus. Essa pessoa foi o homem que tinha a mão ressequida, mas quando Jesus mandou ele estender a mão dele foi curada. Que maravilhoso! Jesus é tão bom e ele não fez distinção com aquele homem. Mesmo que ele era um pouquinho diferente, Jesus chegou até ele. Jesus não ficou... Sabe quando você tem aquele coleguinha que ninguém gosta dele? Você tem que gostar, porque Jesus mora no seu coraçãozinho. E a gente não pode ficar excluindo as pessoas. Jesus quer que nós sejamos amigos de todas as pessoas. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na aula de hoje, a gente aprendeu que Jesus ama todas as pessoas, independente das diferenças delas. A gente aprendeu também que, ao exemplo de Jesus, a gente deve amar a todos, sem excluir ninguém. E a gente também aprendeu uma coisa muito valiosa e importante: a tratar as pessoas com respeito e com amor. Jesus sempre tratou as pessoas com respeito e com amor. E Ele quer que você seja assim também. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem, que vocês fiquem bem. A tia tá morrendo de saudade de vocês e que logo, logo a gente possa se ver. Ah, mais uma coisa, não esqueçam de acompanhar todas as novidades, porque em breve a gente vai ter uma live super importante, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, sejam abençoados, tá bom? Super beijo!